Mas quem é você, Fernanda? Eu, como falei, sou coach de marca pessoal, sou fotógrafa, tenho um estúdio de fotografia aqui em Salvador, o GF Estúdio Fotografia, e também sou designer. Minha formação na graduação foi em designer. Mas antes de tudo e acima de qualquer coisa, eu sou uma pessoa que acredita muito que cada ser humano é como uma estrela. Tem luz própria e brilho particular, e todos merecem brilhar, ou seja, merecem mostrar todo esse potencial para o mundo. Então, dentro de todo esse meu conceito, né, esse meu propósito, o porquê da minha existência, eu alio todos os conhecimentos de coach, PNL, marketing, fotografia e design para elevar os níveis de autoconfiança dos profissionais, fazendo com que eles se reconectem à sua essência, encontrando assim o seu diferencial, o seu valor e aprendendo a transmitir tudo isso para o mundo, para a sua audiência, para os seus clientes, de uma forma natural, de uma forma autêntica. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de iniciar, eu queria contar uma história para vocês. Eu estou aqui hoje gravando em casa, ainda no período da pandemia, setembro de 2020. E durante esse processo, eu acredito que todos nós tivemos muito tempo para se reconectar consigo mesmo, pensar em como que estava desenvolvendo, né? Toda a humanidade teve esse tempo de parar e analisar. E o que aconteceu comigo? Eu vinha desenvolvendo já o trabalho nas redes sociais, o meu perfil, o perfil do estúdio, e durante esse período da pandemia se intensificou, né? Alguns profissionais até que não tinham perfil em redes sociais foram obrigados a migrar para o digital de uma forma muito rápida. E eu já estava no digital, mas tive que ampliar a minha visibilidade nas redes sociais. E eu fui fazendo e fui estudando marketing, fui estudando os profissionais, fui estudando coach, fui estudando personal branding. E cheguei a um momento em que eu entrei em estafa. Eu desisti de tudo. Eu disse, eu não vou mais fazer nada do que estão me mandando, porque não está sendo eu, não está sendo natural, está me desgastando muito mais do que me ajudando. E aí eu percebi que eu estava ficando muito ansiosa por conta dessa visibilidade nas redes sociais. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Me deparei com uma live de Cal Mascarenhas, quem é daqui de Salvador conhece muito ele, em que ele trouxe um conceito chamado hiperpositividade. O que é isso? Muitos profissionais querendo ajudar outros profissionais e pessoas, trazendo conceitos de vai lá e faz, você é capaz, você é incrível, você só não faz porque você não tem coragem, você só não faz porque você está procrastinando, porque você não quis dar o primeiro passo. E isso gera uma sensação de que realmente todo mundo é capaz de fazer e só não faz porque não quer. Eu entrei nessa neura e não foi legal, porque eu comecei a perceber que essa hiperpositividade estava me fazendo ser igual a todo mundo, estava me fazendo tentar ser igual a todo mundo. Porém, eu seguia todos os recursos, né, todas as orientações, e isso não estava me fazendo bem, porque é muito fácil a gente achar que está ficando para trás quando todo mundo faz sucesso e a gente não faz. E o que aconteceu? Eu entendi que eu tinha que dar um basta, analisar por que eu estava sentindo tudo aquilo. O que estava fazendo com que eu não conseguisse ser natural, que eu não conseguisse fazer
o meu marketing pessoal, divulgar a minha marca pessoal de forma tranquila. E foi aí que eu voltei novamente para dentro de mim e fui novamente fazer uma avaliação e elevar minha autoestima para que eu conseguisse ter forças para seguir todos esses desafios que tem por aí. Certo? Então agora, nesse momento, eu preciso conversar com vocês sobre a diferença entre ser introspectivo e ser tímido. A sociedade rotula muito os profissionais que são mais quietos, que são mais reservados, que gostam mais de ficar com menos pessoas, que não são muito adeptos a festas, multidões, como profissionais tímidos, né? Profissionais que chegam a ser tristes. E na verdade não tem nada a ver. O profissional tímido, ele pode ser introvertido ou extrovertido. Ele pode ser aquele profissional falastrão, mas que na verdade não consegue gravar um vídeo, não consegue fazer uma live, porque ele tem medo do que vão pensar sobre ele tem medo do julgamento. O nível de timidez, ele varia, pode ser pouco, pode ser muito. E um profissional que tem uma timidez muito elevada, ela sim prejudica a vida profissional, porque ele vai se recolher, ele vai se reservar, não porque ele quer, mas porque ele tem medo. Já um profissional introspectivo, e aí nós falamos mais dos introvertidos, são aqueles profissionais que gostam da solidão, que se energizam quando estão sozinhos, que são mais atentos, que são mais observadores, que são mais reservados. Então não tem nada a ver entre um e outro. E não quer dizer que um profissional que é introspectivo é triste, é antissocial. São erros que a sociedade traz e que faz com que nós, profissionais introvertidos, achemos que somos errados, que temos algum defeito. Isso é muito prejudicial. E aí foi quando eu me entendi, nesse momento de reflexões, que eu sou uma profissional introvertida. Então, a necessidade de expor a minha imagem nas redes sociais, da forma como os profissionais de marketing têm pregado por aí, de forma muito generalista, estava me atrapalhando. Eu sempre fui assim. Minha personalidade é assim. Ser introvertida é um traço da personalidade. Nós somos introvertidos. Nós não estamos tímidos. E por que é tão importante identificar isso? Por que eu trago esses conceitos aqui hoje para vocês? Porque por muito tempo eu, Fernanda, acreditei que o meu fraco desempenho na comunicação e na inter-relação pessoal estava associado a um medo de me expor, a não querer me expor. E eu achava que eu era errada, eu achava que eu estava com defeito. Isso não tem nada de errado. Isso está relacionado à minha essência, à minha personalidade. E o profissional que está desenvolvendo a marca pessoal, ele precisa, antes de tudo, de autoconfiança. Ele precisa, antes de tudo, acreditar em si, se aceitar. E é por isso que eu estou trazendo essa palestra aqui hoje, fora dos padrões, para você que está se sentindo com dificuldade, que está tendo provavelmente os mesmos desafios que eu tive, se sinta mais acolhido. Nós somos 1/3 da população mundial e, infelizmente, ainda hoje, a sociedade não entende o ser introvertido como uma questão de personalidade e não uma questão de escolha. É tão importante você identificar qual é a real dificuldade que você está tendo ao se expor nas redes sociais e na vida, porque se você não encontra,
você mina a sua autoestima. Você vai o tempo inteiro estar tentando lidar com algo e tentando resolver algo que talvez você não consiga. A autora do livro, Do Poder dos Quietos, foi um livro assim fantástico que eu tive contato. Ela fala que os profissionais, eles têm uma tendência a querer mudar a sua personalidade. Só que a gente não consegue aumentar em mais de 5 pontos, se eu não me engano, é esse o cálculo que ela faz, na nossa personalidade. Então, se eu sou uma pessoa mais reservada e que falo menos, eu posso sim desenvolver um pouco mais essa fala, mas eu tenho um certo limite. E o que eu trago aqui para você hoje é entender qual é esse seu limite e dizer a você que sim, você sendo introspectiva e sendo reservada, você tem chance sim de ter sucesso tanto na vida profissional quanto nas redes sociais. Então vamos mudar essa vibração, mudar essa energia e ressignificar. Sou introspectiva sim e tenho qualidades únicas. Tenho habilidades que muitos profissionais não têm. Eu trago como filosofia de vida o empirismo de Sêneca, né? Aprenda a separar o que você pode controlar daquilo que você não pode controlar. Por que eu trouxe toda essa reflexão anterior sobre ser tímido, ou estar tímido e ser introvertido e introspectivo? Porque a sua personalidade é sua, você não vai ter como controlar. Você vai modificar algumas coisinhas, mas você não tem de fato como controlar. Eu entendi que não gosto de mostrar os bastidores da minha vida, que não gosto de falar muito da minha vida pessoal, que não gosto muito de badalações e de festas, e isso eu não consigo controlar. Por mais que eu tente fazer porque estão mandando fazer, porque eu achava que era certo, eu não conseguia me sentir natural, então eu não consigo controlar. Então passe a controlar e a dar atenção àquilo que você pode controlar, né? Entenda o que você pode controlar do que você não pode e treine para se concentrar no primeiro. O que você pode controlar? Quais são os benefícios de ser introspectivo? É isso que a gente vai ver aqui agora. Profissionais introspectivos, eles são mais observadores. É aquela questão, né? Você fica ali no canto, você chega e observa. Gosto de observar mais o ambiente. Você não já chega falando e conectando com todo mundo. Isso é bacana, muito, 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 muito. Ainda mais hoje em dia, que o nosso contato com o cliente é muito pela rede social. A gente vai observar como é o comportamento desse cliente, como é o comportamento daquele grupo de pessoas, e a partir daí a gente vai se concentrar mais naquilo que é importante. Nós temos essa capacidade de alto poder de concentração, de focar em alguma coisa e ser mais profundo. Os profissionais introspectivos são mais profundos, escrevem mais, falam mais, o assunto é mais detalhado. Eu agora estou num momento de entender mais sobre a humanidade, sobre a filosofia, e isso tem tudo a ver com o meu trabalho de consultoria de marca pessoal. Eu entendi que eu sou dessa forma e vou potencializar isso aí, vou trabalhar para que isso seja visto como um benefício. Nós escutamos mais do que falamos, isso é fato. Como somos mais observadores, nós gostamos mais de ouvir o outro. E essa é uma característica para os dias de hoje que é fora de série. Vendedores que são introvertidos, eles têm a tendência de conseguir vendas mais altas, com custos mais altos, justamente porque ele vai ouvir, vai captar muito a informação do que aquele cliente tem, e quando ele fizer uma oferta, ele vai fazer uma oferta certeira. E no final de tudo, nós somos mais criativos. Temos algumas características que nos conectam mais, eu acredito nisso, por sermos mais concentrados e mais observadores e mais reservados e
olhar mais para essa conexão. A gente tem uma facilidade de ter a conexão com as inspirações, são os insights, esse trabalho das energias que a gente consegue captar mais. Eu acredito muito nisso. Então, entendi durante esse meu período de que tudo que eu achava que eu tinha de defeito, que eu tinha de que não era legal, eu ressignifiquei e pude elevar a minha autoestima, pude acreditar mais em mim. E aí, para trazer mais ainda esse conceito e ajudar mais você a acreditar em você e a se aceitar, eu trouxe personalidades aqui que ganharam, que têm empresas multimilionárias, que fizeram sucesso, que foram líderes mundiais, e todos eles têm personalidades mais reservadas, são introspectivos, são introvertidos, e aí a gente tem níveis de introversão e de extroversão, mas todos eles têm comportamentos muito reservados e todos eles tiveram sucesso. O Gandhi, líder mundial, muito reservado, muito calmo, com uma personalidade muito dócil, mas que foi um grande líder. O Albert Einstein, que na época a humanidade tem costume de só entender o gênio depois que passa, né? Era uma personalidade introspectiva. Nós temos o Mark Zuckerberg, que aqui da nossa atualidade, que tem comportamentos dos dois lados, mas se considera uma pessoa muito reservada. O Bill Gates, tem um documentário muito bacana sobre ele no Netflix, ele contando que sempre foi taxado como tímido, sempre gostou mais de ler, nunca gostou de muita badalação, e tem aí um império. E por fim, aí eu trouxe a Emma Watson porque a gente tem ideia de que celebridades são só os extrovertidos, são só aqueles falastrões, e a gente consegue encontrar, se pesquisar por aí, muito mais personalidades que fizeram sucesso, que fazem sucesso, que transformaram o mundo, com personalidades introvertidas. Dito isso, eu trago aqui para vocês a seguinte frase: o sucesso consiste em ser admirado pelo que você tem de mais autêntico. Como ser autêntico se você não for natural? Se você não conseguir expor a sua marca pessoal de uma forma tranquila. Aí agora eu trago para vocês o que eu fiz para conseguir, o que para mim é importante. E se fizer sentido para você, eu ficarei bem contente de ter ajudado. Como conseguir ser natural? Ser natural para mim é ser ecológico, é ser equilibrado, é lidar com a minha essência. Eu trouxe essa imagem porque eu gosto muito dessas cores da natureza, eu gosto muito de estar em contato com toda essa energia. E o ecológico significa ser sustentável. Você, para divulgar a sua marca pessoal, você não precisa construir um personagem, você não precisa ser uma pessoa offline e uma outra pessoa online. Você precisa ser você. Você precisa fazer de uma forma que seja natural, para que seja ecológico, para que seja equilibrado a sua vida pessoal da sua vida profissional, o seu eu profissional do seu eu pessoal, para que tudo isso ande em equilíbrio. E aí, como se encontra esse equilíbrio? Através da sua essência, através do desenvolvimento, desse autoconhecimento. Dentro da consultoria de personal branding, a gente fala muito sobre isso, sobre entender a sua essência. Quem é você? Quais são as coisas importantes da sua vida? Quais são os seus valores? O que para você é importante nesse mundo? Por que você veio até aqui? E estabelecer a conexão entre a sua essência e o que você está passando, o que você está expondo. Por isso que precisa se aceitar, precisa se entender. E mais na frente eu vou dar algumas dicas do que eu fiz. Só que antes de criar todo o conteúdo, antes de ir para uma palestra, antes de
ligar, de falar com um cliente, de atender um cliente. Você precisa se concentrar e trazer essa essência para fora. Como é que eu faço? Eu voltei a me ligar na meditação. É uma das práticas milenares e que, para minha surpresa, muitos profissionais estão falando sobre isso. Não sei se por conta dessa pandemia que nós vivemos, por conta dessa necessidade de estar mais em contato consigo mesmo, mas a meditação é algo fantástico. Não precisa muito tempo, 5 minutinhos, 15 minutinhos ao acordar ou ao dormir, para você se lembrar de tudo que você fez, você agradecer principalmente por tudo que você tem, se acalmar e aí entrar em contato com essas energias do natural, do nosso mundo, que são muito fantásticas. E aí a meditação me traz muito essa conexão do meu eu espiritual, do meu eu de fora. E o exercício físico me traz a conexão do meu eu interno, é cuidar realmente do meu corpo, das minhas células, do funcionamento desse organismo todo, que vai me ajudar ao funcionamento do meu cérebro. E aí vai clarear mais as ideias, vai clarear mais a forma de fazer, vai ficar tudo mais fácil. E aí depois de tudo isso, é chegado o momento de realmente se expor. E para se expor é preciso ter coragem. E para ter coragem, eu descobri que eu precisava encontrar a minha motivação. E sobre motivação, eu estudei um livro de um autor chamado Daniel Pink. E ele traz estágios de motivação. Antigamente, a motivação era pelo castigo, né? As pessoas faziam lá na época da escravidão, a gente lembra muito disso, faziam por medo, faziam para não ser castigado. Depois nós tivemos a motivação que ele conceitua como motivação cenoura, que é a motivação por conta de um benefício externo, por conta de algo que vão oferecer para ele. A partir do século XXI, ele traz a motivação pelo prazer, muito baseada na teoria heurística, que fala da reflexão interna. Então é essa motivação, é o fazer por motivar-se internamente, para ter excelência, para ter autonomia. Aristóteles fala, deixa eu ler aqui para não errar, o prazer pelo trabalho aperfeiçoa a obra. Né? É a questão do propósito, é em você encontrar esse propósito. Tem uma outra frase que eu adorei encontrar quando eu estava pesquisando aqui para fazer a palestra para vocês, que é de um cavaleiro escocês chamado William Wallace. E ele fala: todo homem morre, mas nem todo homem vive. Então essa motivação que Daniel Pink traz desse que estamos vivendo nesse século é muito voltada para isso. E eu digo mais, que hoje a motivação é muito também por você fazer parte de algo muito maior. As marcas das empresas mais conceituadas e que estão ligadas e que fazem um trabalho de branding bem feito, elas já entenderam isso. Então elas começaram a ter a sua comunicação em volta de uma crença muito maior. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Mas por que eu trouxe tudo isso aqui? Porque você encontrar a sua motivação vai fazer com que você consiga se expor de forma mais natural. E aí eu trago para você mais uma reflexão que me ajudou bastante. Qual a contribuição que você gostaria de deixar no mundo? Isso tem muito a ver com marca pessoal. Qual é esse seu propósito? E o seu propósito vem de uma paixão, de uma habilidade, de uma competência forte, aquilo que você faz bem, que faz bem feito, e de um talento, que pode ser um talento que não tenha nada a ver com a sua atividade profissional e de repente você consiga juntar tudo isso aí e gerar uma embalagem bacana para a sua marca pessoal. E encontrando uma forma de juntar tudo isso aí, você vai sim conseguir criar uma marca pessoal forte
e que lhe dê coragem para seguir. E sobre coragem, eu queria contar para vocês mais uma historinha. Durante a pandemia, o Murilo Gun, ele abriu um curso que eu sempre tive vontade de fazer e terminei que nunca fiz. Ele abriu de forma gratuita. E dentro desse curso, ele traz vários conceitos e um deles eu consegui ressignificar esse termo coragem. O que é coragem? Coragem vem de coração, e agem, de ação. Ou seja, coragem, agir pelo coração, agir por aquilo que você ama, por aquilo que você acredita. Dessa forma, você consegue ter toda a energia necessária para superar os desafios. E aí chegamos ao momento de expor nossa marca pessoal, de realmente estar nas redes sociais. É indiscutível a necessidade de estar lá, de ter presença digital, porém, isso deve ser feito de uma forma, como eu falei anteriormente, ecológica e encontrando a sua naturalidade. Por que é tão importante isso? Nós somos aquilo que nós compartilhamos. Nós extrapolamos a nossa comunicação, extrapola as lentes. O nosso corpo reage a toda a energia. Se eu estou fazendo um personagem na frente da câmera, não vai funcionar. Talvez eu siga o script todo direitinho, talvez eu tenha o copy formado, mas eu não vou conectar. Eu não vou chamar a atenção de quem realmente se interessa pelo meu trabalho, porque eu não estou sendo eu mesmo. E dentro da rede social, o que a gente precisa fazer? Compartilhar conhecimento, compartilhar emoção e, a partir daí, oferecer uma oferta. É o eco, emoção, conhecimento e oferta. Essas são estratégias que eu conheci através do Viver de Blog do Henrique Carvalho, que é um profissional introvertido e traz muitas informações sobre marketing digital. É bacana vocês irem lá conferir. E ele tem também uma outra teoria sobre compartilhamento de conteúdo, que é o IV. Você deve inspirar, educar e vender. Não adianta você só inspirar, não adianta você só educar, não adianta você só vender. Eu tenho uma aula que eu falo sobre tipos de conteúdo, sobre jornada do consumidor, que é bem bacana. Se vocês quiserem, depois podem acessar lá. Aqui o que eu trago é que nós somos o que nós compartilhamos, então é por isso que é tão importante compartilhar de forma natural, de forma ecológica. E aí? O que você não deve fazer? Copiar o que estão fazendo. Você não deve tentar se encaixar em padrões que não estão relacionados à sua essência. Você não deve colocar uma máscara para tentar ser e demonstrar ser o que você não é. Você não deve achar que você tem um defeito e se menosprezar por isso. E você não deve vestir o capuz do impostor, criar um personagem completamente diferente só porque estão dizendo que deve ser assim. Você não deve passar dos seus limites, você não deve extrapolar os seus valores pessoais só porque estão dizendo que é para fazer. E o que você deve, então, fazer? E aí são algumas dicas que eu trago para profissionais introspectivos que funcionam de uma forma mais natural. Claro, isso foi o que funcionou para mim. Pode ser que você tenha mais facilidade de fazer outras coisas. Não acredite em nada do que eu falo. Ouça, teste, valide e siga da sua forma. Encontre a sua forma de fazer. Primeira coisa, você lembra que eu falei das habilidades únicas que nós introvertidos temos? Potencialize isso aí. Trabalhe cada uma delas de forma a mostrar, porque elas podem sim ser vistas pelo seu cliente como benefício. E dentro de habilidades únicas,
Lembra quando eu falei lá de motivação, da motivação pelo prazer e da motivação por querer fazer parte de algo maior? Através da sua forma de ser, da sua forma de viver, da sua forma de pensar, você vai gerar em torno de si um ambiente confortável para pessoas que também pensam da mesma maneira que você, sentem da mesma maneira que você. E uma das formas que eu encontrei de traduzir isso nas redes sociais, para que eu não fique falando da minha vida, falando do meu lifestyle, que é o que as blogueirinhas fazem, que é o trabalho delas, né? Elas motivam e influenciam as pessoas pelo estilo de vida delas. Nós introspectivos não temos muita essa vontade de expor isso. Então, o que eu encontrei foi uma maneira de acolher uma crença. É algo que eu acredito tanto que eu falo o tempo inteiro, que vai gerando em torno de mim, em torno das minhas publicações e dos meus comentários, um conceito muito maior do que eu. A crença que eu tenho distribuído e desenvolvido é essa de que o profissional, para atender bem o cliente, para fazer bem um serviço, ele precisa confiar nele, ele precisa ter autoestima elevada. E dessa forma ele vai atrair melhor o cliente vai receber melhor, e aí esse cliente vai também transferir essa boa energia que ela recebe de você para outras pessoas, e com isso a gente vai propagando a força do bem no planeta. Então eu entendi que é uma forma de eu me posicionar que não agride os meus valores, que não me faz criar um personagem, porque de fato eu acredito nisso. Então é muito mais fácil me comunicar falando sobre isso. Outro ponto a se pensar é sobre a plataforma que você vai utilizar para expor sua marca pessoal. Os introvertidos normalmente preferem escrever mais do que gravar vídeos, preferem conversas mais longas do que pequenos textos, mas isso depende de você. Eu sempre falo, não acredite no que eu falo, ouça, faça, teste e veja se para você faz sentido. Eu comecei fazendo textos em blogs, eu gosto mais da estrutura do texto, porque eu tenho mais tempo para refletir sobre aquilo ali, eu escrevo, deixo 2 dias o texto descansando, leio de novo, e no vídeo é mais difícil, os pensamentos ficam mais ao mesmo tempo. Aqui eu estou gravando uma palestra para vocês, e aí eu tenho tempo de fazer a edição, mas no ao vivo a gente não tem isso. Não quer dizer que eu não vá fazer, vou, mas eu faço em menor quantidade. Eu concentro a minha exposição mais em mídias que são mais confortáveis para mim. Trabalhe muito storytelling, contar histórias. É uma forma de você falar sobre algo contando uma história, princípio, meio e fim. É algo que é mais natural pra gente. A gente tá acostumado a ouvir histórias desde pequeno. E para nós introspectivos é muito mais fácil criar esse tipo de conteúdo. Imagine que como você está numa festa, você encontra alguém e aí você vai contar sobre algo que aconteceu. Dentro do storytelling, se você não quiser contar a sua história, para mim é mais fácil. Eu ir criando conteúdo em cima de um tema, contando sempre algo que aconteceu comigo, que eu não preciso criar nada. De fato aconteceu e eu só vou me lembrando, e a gente tem um certo scriptzinho para montar que não é nada demais. Você pode trabalhar cases de clientes, cases do que aconteceu com você, cases de livros que você leu, de filmes que você assistiu. Então, são formas de você ir comunicando elementos da sua marca pessoal. Por quê? Porque o assunto que você decidir abordar é porque ele é importante para você. Então ele fala sobre os valores, sobre suas crenças. Dentro de toda essa história, você vai transmitindo informações sobre quem é você. E aí vai comunicando
a sua marca pessoal. Outra coisa super importante e super legal de se fazer são os tutoriais, que é você ensinar algo que você tem habilidade de fazer. Pode ser tutoriais eletrônicos de ferramentas, mas pode ser também tutoriais de, como eu falei lá, de meditação. Então eu posso, uma hora dessas, criar um tutorial de como preparar o ambiente para fazer a meditação, ou um tutorial de uma ferramenta que eu utilizo com um cliente de consultoria de branding, e aí eu vou explicar sobre como que funciona isso aí. É bem bacana, é um conteúdo que atrai bastante, engaja bastante e é mais tranquilo para nós que somos introvertidos usar. E por fim, uma outra dica que é super bacana, que eu fazia e depois que eu descobri que é uma estratégia de marketing para introvertidos, que é conversas. Você colocar você faz um blog, você faz uma publicação no próprio Instagram e aí alguém responde ou faz um comentário sobre aquilo ali. Daquilo ali gere conversas. Não simplesmente coloque uma carinha dando um beijo ou um legal. Você coloque algo sobre o comentário que aquela pessoa fez para você gerar conversas com as pessoas. Isso faz com que a sua publicação esteja o tempo inteiro em movimento e aí o Instagram, o Google vai ver que tem interação naquele seu conteúdo e você vai estar gerando essa conversa com a sua audiência e vai estar ali estreitando relacionamentos. É uma coisa que é super bacana, e se você reparar no meu Instagram eu faço isso bastante e de um tempo para cá eu vejo que a quantidade de comentários tem aumentado por conta dessa estratégia. E aí não é só ficar na teoria, tem que partir para a ação, tem que começar a subir os degraus da construção da sua autoridade. Eu tomo como base o empirismo deixa eu pegar o nome dele aqui, do filósofo e escritor francês Michel de Montaigne, acho que é assim que fala, que ele fala o seguinte, ele fala que a educação tradicional deveria mesclar conhecimentos com prática. Só dessa forma que as pessoas têm maior facilidade em adquirir aquele conhecimento. E eu uso isso muito forte na minha vida. Tudo que eu aprendo, eu aplico. Tudo que eu aprendo, eu aplico. Eu não fico só lá na aprendizagem. E é muito comum hoje em dia a gente ver isso. Que quando você pega um conhecimento de alguém e você leva para a sua prática, você vai ter dificuldades diferentes do que o que ele está falando. Você vai organizar da sua forma. O Arthur Bendler, que é um dos pais do branding aqui no Brasil, ele fala assim, ele fala assim, aprenda com os especialistas, mas coloque dentro do seu plano, mas se atente a seu plano, se não me engano é assim a frase que ele fala. E eu entendi o seguinte, aprenda com os especialistas, mas coloque da sua forma, estabeleça a sua forma de fazer aquela ação. E o empirismo fala disso, é você colocar na prática todo o conhecimento que você está adquirindo. E aí, para quem é introvertido e nunca fez vídeo, nunca fez live, nunca expôs um comentário, porque eu tinha essa dificuldade, até dentro dos grupos de WhatsApp, em comentar sobre alguma coisa. Eu tinha tanta dificuldade de me expor, de organizar meu pensamento para falar sobre isso, eu ficava só lá na retaguarda, observando. Você não vai sair do 0 para o 100 em um dia. Então estabeleça metas graduais. Isso funciona para que seu cérebro vá se acostumando com essa nova maneira. O que você quer? Você quer gravar um vídeo? Então estabeleça essa meta. Qual é o prazo? Quais são as ações que você vai tomar para resolver aquilo ali? E à medida que você vai fazendo e recebe aquela conquista, celebre. Celebre para que seu cérebro
entenda que aquilo ali fez sentido, que aquilo ali lhe fez bem. E aí ele vai produzir substâncias, são os hormônios, que vão te levar a querer mais daquilo ali, porque é confortável, porque é agradável. Então, toda meta que você fizer, que você conseguir cumprir, celebre. Outra coisa super importante para construir autoridades para todo mundo é relacionamentos. Para nós introvertidos, é mais difícil essa questão dos relacionamentos, porque a gente não tem necessidade de estar em contato com tantas pessoas. A gente se basta, né? Mais ou menos assim. A gente tem que ter uma preocupação de não deixar que nossa característica de personalidade se torne também arrogância, se torne também não preciso de ninguém, só eu vivo aqui, só eu sei do assunto, não vou me misturar, que não é nada disso. E tem profissionais que terminam pensando dessa forma e tem profissionais que não pensam dessa forma, mas que devido à forma como está expondo, colocando a sua marca pessoal para fora, aparenta ser dessa forma. Eu sofri com isso por um tempo, outro dia eu conto sobre isso. E sobre relacionamentos, além dessa preocupação, uma coisa que eu fiz e que é muito interessante e que deu certo é você estabelecer relacionamentos com pessoas que são opostas a você. Aí vamos para lá, para a questão das lives. Procure fazer lives, a gente está falando de Instagram e de YouTube, com profissionais que são extrovertidos, que têm características diferentes de você. Porque você vai aprender com eles e você vai também ter o benefício de que aquela audiência dele conheça você, já que o extrovertido normalmente vai ter uma audiência muito maior do que a do introvertido. Então você vai poder aprender das duas formas. Você vai aprender algumas características e alguns comportamentos que pode ser que sejam legais para você, e você vai também ter essa questão da visibilidade, da autoridade dele passada para você. Tudo isso que são conceitos que a gente usa dentro do personal branding. E não é você ser interesseiro, não, é você estabelecer parcerias. Por isso que os valores são tão importantes. Vocês têm que ter a equidade dos valores. É um ajudar ao outro nessa relação. Isso é super importante para os introvertidos se desenvolverem. E eu tenho feito isso e tem dado certo. E por fim, que é um conselho aí do Henrique Carvalho, do Viver de Blog, novamente, concentre-se em qualidade e não em quantidade. E foi isso aí que pegou para mim naquela história lá no início que eu contei para você. Eu estava querendo fazer um post por dia, um vídeo por dia, um conteúdo grande por semana e tudo que todas as teorias de marketing digital falam, e não estava tendo a qualidade que eu gosto de fazer. Só que eu não estava dando conta. Porque se você tem que fazer 30 stories por dia, um conteúdo por semana, não sei quantos vídeos, você entra numa roda doida se você não tem equipe que lhe ajude. Então eu entendi que eu devo concentrar na qualidade e não na quantidade. Hoje eu produzo um texto de blog grande por mês. Meu texto, que eu liberei esse mês, tem quase 3.000 palavras. Mas é dessa forma que eu acredito que a coisa funciona. Estou produzindo vídeos para IGTV, vídeos de 2 minutos por aí, e pretendo colocar um por semana. Se eu conseguir fazer mais, vou colocar mais. Se eu não conseguir, vai ser menos. Eu tenho facilidade de fazer os cards com imagens, porque eu sou designer. Isso aí sim, eu programo lá nos aplicativos de agendamento e consigo ter um card por semana, por dia, para pelo menos movimentar a rede social, para pelo menos movimentar o Instagram. Mas entendi que eu não preciso me cobrar por tanto, que eu preciso sim fazer da minha maneira, fazer no que eu acho que é importante e ser natural, conseguir fazer de forma natural.
De tudo isso que eu disse, que eu vim construindo com vocês, a liberdade de entender quem é você, de se aceitar, de entender que você não tem defeito algum, que você pode fazer sim marketing pessoal e mostrar, dar visibilidade à sua marca pessoal, no seu tempo, do seu jeito. De tudo isso, o que resta é seja importante. Seja importante para você, seja importante para aqueles que estão mais próximos de você e seja importante na rede social. E aí eu, por inspiração, eu criei um texto baseado em uma fala do Cortella que eu admiro muito e queria ler aqui para vocês, porque a escrita para mim é mais fácil, né? Que resume tudo isso que eu tenho falado e que eu espero que sirva de inspiração para você. Deixa eu colocar ele aqui. A vida é muito curta para ser pequena. Viva para engrandecer a ti e aos que estão à sua volta. Para que isso ocorra, é preciso fazer falta. E para fazer falta, é preciso ser importante. Pois o que importa, a gente carrega para dentro, carrega conosco, no coração. E para se tornar importante, é preciso ser. E também é preciso demonstrar ser. É preciso se expor. E o que é se expor? É transbordar. É ir além da sua borda. É ultrapassar a sua capa. Entendi que eu preciso me comunicar. Eu preciso transbordar. E assim eu me junto com o outro. Eu me misturo. E aí, depois, eu me reparto novamente. Isso demonstra tudo que eu entendi nesse período, que eu não preciso ter medo, porque eu sou o todo. Eu sou parte de toda essa energia. Eu faço parte de toda essa energia. Eu tenho algo a comunicar e a ajudar as pessoas. E eu só consegui fazer isso quando eu entendi a minha essência, quando eu assumi a minha essência, quando eu decidi fazer da minha maneira. Eu espero que sirva de inspiração para você, porque você é capaz, você pode, o que você desejar ser, da sua maneira.